E aí, galerinha, beleza? Eu estou montando a sequência das explicações com base nesse livro, tá? O Schroeder, ou Schröder, como vocês preferirem, tá? Mas esse livro, para chegar em entropia, ele fala de microestados, macroestados, multiplicidade, e nem toda universidade segue essa sequência. Então eu vou tentar montar um vídeo aqui o mais condensado, o mais rápido possível, falando sobre entropia, tá? Para quem quiser continuar assistindo a sequência da playlist sem passar por essa parte que eu acabei de falar. Então, esse vídeo aqui vai ser baseado principalmente no Hardy, tá? Repetindo, eu vou tentar ser o mais breve possível na explicação desse conceito a nível de ensino superior. Tudo bem? Lembrando, quem vai determinando isso e as coisas que estão acontecendo aqui são vocês. Então, através do like, através do comentário que vocês fazem e etc, eu vou gravando numa sequência ou em outra sequência, ok? Então lembrem de deixar o like, etc. Pô, essa frase do Hardy, ele é muito legal, né? O tempo possui um sentido. E esse sentido do tempo é justamente o sentido que faz a gente envelhecer. O que a gente vai discutir a partir de agora é que existem processos que acontecem apenas em uma direção. E essa direção, ela seria a direção correta para as coisas acontecerem. Esses processos nós chamaremos de processos irreversíveis. Eles acontecem de um jeito, mas não acontecem da forma oposta. Eu peguei um exemplo aqui que eu gosto muito, por exemplo, a queda de uma caneta. Eu tenho uma caneta aqui, usando o chão como referencial. Essa caneta tem energia potencial gravitacional. Quando eu solto, ela começa a cair, ou seja, vocês sabem que essa energia se transforma em energia cinética. Ao chegar lá embaixo, eu não sei se vocês vão conseguir escutar, ou esse meu microfone é muito bom. Eu escutei, não sei vocês aí. Mas ao chegar lá embaixo, a caneta colide com o solo e essa energia cinética, parte dela se transforma, aqui eu acho que vocês escutam, né? Em energia sonora e parte em energia térmica. Tudo bem? Então, potencial em cinética, térmica e sonora. Isso aconteceu num determinado sentido. Mas observem, ninguém nunca ouviu falar que do nada a energia térmica tenha voltado para a caneta, se juntado com a energia sonora, tenha se transformado em cinética novamente e a caneta começasse a subir até voltar aqui para minha mão, ou seja, ganhando energia potencial gravitacional novamente. O Hardy tem uma palavra que eu achei legal, tá aqui, ó. O livro diz que se algo, como eu acabei de falar, acontecesse, as pessoas ficariam perplexas. O cara ia achar que tem algum espírito, a casa é mal assombrada e assim por diante. Ou seja, a maioria das pessoas do mundo provavelmente nunca estudaram sobre entropia, ou se estudaram algo que talvez não lembrem, não faça parte do dia a dia delas. Mas percebam, essa ideia da seta do tempo, ela está na cabeça de todo mundo. Se você fala, pô, hoje lá em casa a caneta caiu da minha mão para o chão, beleza, né? Isso é o óbvio para todo mundo. Agora, se você falasse, galera, do nada, eu estava assistindo TV e a caneta começou a subir, as pessoas ficariam perplexas. Ou seja, de alguma maneira, elas sabem que essa não é a ordem correta
das coisas acontecerem. Potencial em cinética e no final térmica e sonora, beleza. Térmica se juntando com sonora espontaneamente, virando cinética e se transformando em potencial gravitacional espontaneamente, elas sabem que não é algo trivial, não é algo que aconteça espontaneamente, elas sabem que essa ordem das coisas está errada. Então, existem eventos que acontecem num sentido e nunca acontecem na ordem inversa. Outro exemplo que eu acho legal é esse aqui, né? A explosão de um balão. Você tem um balão de aniversário? Meu filho, por exemplo, quando a festa acaba, um dos prazeres dele é estourar os balões. Ele e outras crianças também ficam se divertindo fazendo aquilo. Então ele pega um palitinho ali, pá, buf, o balão explodiu. Beleza. Essa é uma ordem correta, é uma ordem comum das coisas acontecerem, mas esse processo ele é unidirecional. Imaginem a palavra nem existe, né? Desexplosão de um balão. Imagina alguém relatando ter visto algo desse tipo. Sem dúvida, as pessoas ficariam perplexas, porque essa é a ordem errada das coisas acontecerem. Explodir, beleza, é a ordem correta. Os pedaços se juntarem, o gás se reagrupar e o balão reaparecer, é a ordem errada. Legal. Pessoal, então, a gente tem a primeira lei da termodinâmica. Isso é uma coisa muito importante, não está escrito aqui, mas a primeira lei da termodinâmica é uma consequência do princípio da conservação da energia. Eu gosto de dizer que é uma lei que discute balanço energético, ou seja, é uma lei que proíbe que a energia seja criada ou destruída, né? Ela está relacionada a isso aqui. A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. E aí eu pergunto para vocês, sei lá, a desexplosão, lembrando que isso aqui é uma piada, né, pessoal? Eu sei que a palavra não existe, mas isso aqui feriria a primeira lei da termodinâmica? Sei lá, a caneta que caiu, do nada começar a subir, feriria a primeira lei da termodinâmica? Melhor ainda, a energia térmica se juntar com a sonora, virar cinética e a caneta começar a subir, transformando em potencial gravitacional, feriria a primeira lei da termodinâmica? A resposta é não, não feriria. Essa lei, pessoal, ela não discute qual é a ordem correta das coisas acontecerem. Ela apenas discute que a energia não pode ser criada ou destruída, apenas transformada. E ela não discute qual é a transformação correta que deve acontecer. E por isso foi criada uma outra lei, a segunda lei da termodinâmica, e essa sim discute quais são as possibilidades de conversão da energia. Potencial gravitacional em cinética, térmica e sonora, beleza. O contrário, não. Quem faz isso é a segunda lei da termodinâmica. Vou dar um exemplo aqui muito famoso, tá? A lei discute que calor não flui espontaneamente de um corpo frio para um quente. Existe uma ordem correta do ponto de vista do fluxo de calor para as coisas acontecerem. É o calor passar do quente para o frio. Pensar no contrário é a ordem errada. Tudo bem, o calor passou do quente para o frio. Ah, professor, mas não poderia depois voltar espontaneamente? Não, esse processo é irreversível. E essa é a função da segunda lei da termodinâmica, discutir isso. Olha só que interessante esse exemplo da xícara
também do Halliday, nunca ninguém observou alguém que tivesse pego uma xícara com café quente e que, segurando a xícara, a mão dessa pessoa ficasse cada vez mais fria e a xícara ficasse cada vez mais quente. Ou seja, a pessoa estaria fornecendo, perdendo calor espontaneamente para um corpo mais quente do que ela. Isso não acontece. Espontaneamente é a ordem errada, né? A ordem correta é do quente para o frio. Beleza, acabou nessa nossa primeira parte, tá? Eu acho que todo mundo já entendeu que a segunda lei está relacionada à ordem com que as coisas acontecem, às possíveis conversões de energia, qual deve ser o sentido correto, está relacionada à seta do tempo. Mas para finalizar, eu vou apagar o quadro e vou continuar nesse mesmo vídeo, tá? Esse sentido correto que eu estou falando aqui será determinado por uma grandeza chamada entropia, e é isso que eu vou discutir. Vou apagar aqui rapidinho, tá? Quem quiser anotar alguma coisa, dá uma pausa, anota, e daqui a pouco eu estou de volta, ok? Valeu! Bom, vamos lá, a gente vai começar com uma frase dessa vez do Schroeder, que diz que algumas pessoas, algo bem comum no ensino médio, né, acham útil pensar na entropia como aproximadamente sinônimo de desordem. Pessoal, como esse vídeo ele é para ser rápido, eu vou usar essa bengala para ajudar. Aqui nessa playlist você vai ter um caminho muito mais complexo para chegar na ideia de entropia. Microestados, macroestados, análise combinatória e muitas outras coisas para chegar lá. Mas para ser rápido, vamos assim, tá? O próprio livro coloca uma ressalva importante, tá? O que você considera ser desordenado. É algo importante se você for nessa linha aqui. Inclusive, eu vou dar um spoiler aqui de um outro vídeo que eu vou colocar aqui na playlist, que é o seguinte, tá? Supondo que isso não seja óbvio para alguém nesse momento, você pode parar, assistir esse vídeo aqui, tá? Ou simplesmente acreditar. Eu quero que vocês imaginem um sistema formado por duas partes. Metade dele tem um gás quente e a outra metade tem um gás a temperatura menor. Tudo bem? E aí, eles podem trocar energia entre eles até atingirem o equilíbrio térmico. Pessoas, no equilíbrio térmico, essa separação, vamos supor que tivesse uma parede aqui e eu simplesmente tirei a parede e deixei eles trocarem energia entre eles, tá? Então, repetindo, no primeiro momento eu tenho um sistema dividido em duas metades, o quente e o frio, tá? Tirei a parede, no final eu tenho um sistema só, onde tudo tem a mesma temperatura, ou seja, o sistema atingiu o equilíbrio térmico. Eu queria que vocês pensassem do ponto de vista da desordem, aonde a desordem é maior, aonde o sistema é mais desorganizado. Ele é mais desorganizado quando eu tenho uma metade quente e uma metade fria, ou quando eu tenho tudo na mesma temperatura, no equilíbrio térmico. A resposta é que no equilíbrio térmico a entropia é máxima, a desordem é máxima, tá? Repetindo, se isso não é óbvio, se você pensou exatamente o contrário, assiste esse videozinho aqui, tá? Se não, continua, essa condição é importante para a gente continuar aqui. Equilíbrio térmico, a entropia é máxima. Tudo bem. Eu vou, galera, pegar uma situação específica, uma expansão isotérmica de um gás ideal,
tá? Para a gente tentar chegar numa equação de entropia sem complicar demais. Vamos lá. Tá aqui a primeira lei da termodinâmica, tá? Energia interna igual a quantidade de calor trocada mais o trabalho realizado. Aqui eu estou trabalhando com quantidades infinitesimais. Pessoal, se a expansão é isotérmica, se a temperatura é constante, com base nessa equação aqui, que inclusive tem um pequeno erro aqui, deixa eu ajeitar. Com base nessa equação aqui, se a temperatura é constante, a variação da energia interna vai ser zero. Para um gás ideal, a energia interna é função exclusiva da temperatura absoluta do gás, ou seja, da temperatura em Kelvin. Se não tem variação de temperatura, a variação da energia interna vai ser zero. Lembrando que a gente tem um vídeo aqui sobre essa equação, tá, pessoal? O vídeo que fala sobre graus de liberdade. Tudo bem? Legal. Então, se é isotérmica, onde tem dU ali, eu vou colocar zero. Tá aqui, ó. dU é zero. Ok. Então, ficou aqui zero igual a dQ mais dW. Passei o trabalho para o outro lado, ficou negativo. Trabalho menos PDV. Menos com menos vai dar mais, tá? E aí eu fiz o seguinte, galera. Onde tinha pressão, eu usei essa equação aqui, ó. Passei o V dividindo e vou substituir ali pressão por nRT sobre o volume. Tá aqui, ó. Esse dV aqui eu apenas repeti, tá aqui ele, ó. Legal. Esse dQ eu apenas repeti e vou dar uma organizada. Eu deixei assim, ó, dV sobre V. Legal? É igual. Passei o nRT dividindo e organizei, ó. Ficou 1 sobre nR vezes esse dQ sobre a temperatura, tá? Inclusive, eu queria que vocês depois botassem aí nos comentários, se alguém tiver encontrado algum livro com um raciocínio parecido com esse aqui, que eu usei, me fala só para eu saber, tá? É um raciocínio que eu uso bastante, inclusive em aulas até de ensino médio, e eu resolvi usar aqui porque eu prometi um vídeo bem rápido para explicar o que é entropia. Então, ó, se é isotérmica, se a temperatura é constante, pô, a vibração das partículas é a mesma. Legal. Só que eu queria que vocês entendessem que nesse processo houve um aumento de desordem porque é uma expansão. Pô, mesmo que a vibração seja a mesma, se as partículas estão mais espalhadas, se o volume aumentou, a desordem é maior. Então, nesse meu resultado, isso aqui é uma constante, eu queria que vocês se concentrassem nessa primeira parte e nessa segunda, tá? Essa razão entre a variação do volume e o volume total, eu posso afirmar que nesse exemplo específico é algo relacionado à medida de desordem, porque o aumento da desordem aqui está relacionado ao aumento do volume, já que é uma expansão. Então, se isso aqui é proporcional a isso, já que essa parte aqui é constante, eu queria que vocês entendessem que essa razão tem relação com desordem, pensando nessa linha, tá? E a entropia foi definida justamente com base nessa razão aqui. A mudança infinitesimal da entropia seria igual à quantidade infinitesimal de calor trocado sobre a temperatura do sistema. Pô, essa era a equação que eu queria chegar, tá? Para poder continuar para poder gravar um vídeo em sequência sobre equilíbrio térmico, equilíbrio mecânico, equilíbrio difusivo, seguindo essa sequência do Schrödinger, tá? Não acabou o vídeo ainda, eu vou dar uma última apagada para fazer a conclusão final, beleza? Agora sim, galera, etapa final desse vídeo, o mais rápido possível, sobre entropia. Peguei uma frase aqui de novo do Schrödinger, dizendo que qualquer sistema grande
em equilíbrio será encontrado no macroestado com maior entropia. O livro diz que essa é uma forma de você enunciar a segunda lei da termodinâmica. Lembrando, eu gravei esse vídeo inteiro tentando permitir que qualquer aluno pudesse entender o capítulo 3 desse livro, a discussão sobre equilíbrio térmico e sobre os outros tipos de equilíbrio, sem precisar estudar o capítulo 2, onde é discutido isso daqui. Tá? Então a função desse vídeo aqui foi essa. O próprio livro, o Schroeder, ele diz que isso aqui poderia ser resumido com essa frase, que a entropia tende a aumentar. Então, independentemente de você saber o que é isso aqui ou não, eu acho que isso aqui todo mundo conseguiu entender com esse vídeo. Outra coisa legal, para fechar mesmo, todo mundo sabe que a energia se conserva. A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. A energia tem que se conservar. Essa grandeza nova, não. A entropia não tem que se conservar. Muito pelo contrário, em processos irreversíveis, a entropia de um sistema fechado, ela aumenta. A gente vai bater muito nessa tecla. Então, com essa última frase e com a equação da entropia, vocês conseguem assistir os próximos vídeos. Lembrando, esse vídeo, assim como outros que eu tenho gravado, é feedback de vocês, através do like, do compartilhamento e dos comentários que vocês me mandam. Então, façam isso sempre, que com certeza vai ser legal para todo mundo. Beleza? Valeu! See you later!